programa Fala Vereador de hoje tem a participação do vereador Vico Queiroz, ele que está no primeiro mandato aqui na Câmara Municipal e já soma aí 3 projetos aprovados. Vereador, o senhor tem 2 projetos aí nessa área de defesa do consumidor, um deles que seria justamente para estar fiscalizando os estabelecimentos que oferecem estacionamentos para os consumidores. O que o senhor queria nesse projeto? Bom, segundo a lei federal, qualquer estabelecimento comercial que oferece o estacionamento para o cliente, ele tem responsabilidade sobre os veículos que lá estão. E na maioria das vezes, os clientes não têm essa informação e não sabem que se o seu automóvel sofrer algum dano, algum furto, alguma avaria, o estabelecimento comercial tem a obrigação de ressarci-lo. Então a gente, com esse nosso projeto, a gente estabelece que tenha um balcão de atendimento que possa melhor informar o cidadão, o contribuinte, e, acima de tudo, que possa também informar o cidadão como ele deve proceder caso ele tenha ou sofra um dano em função do seu automóvel estar parado ali naquele estabelecimento. Agora, existem esses conflitos, esses problemas, no caso? Existe muito. Tem pessoas que param nesses hipermercados e são furtadas, são roubadas e não sabem que esse estabelecimento tem a obrigação de ressarci-lo. E tem. Mesmo porque ele oferece essa vantagem para ter seu ganho comercial, o cidadão vai utilizar do estacionamento e o estacionamento não tem a devida segurança que deveria ter. Então, a gente sabe que isso acontece de forma constante no nosso município e com a lei agora eu espero que o município seja rigoroso no fiscalizar e, acima de tudo, podendo até caçar o alvará caso o estabelecimento não cumpra o que lhe é obrigado. Ou devido. No caso aí, você citou os supermercados, isso é muito importante porque existem lojas no centro de Uberlândia que são aí lojas de grande departamento, né? E que oferecem esses estacionamentos, mas parecem mais até privados. Agora, no supermercado, eles são estacionamentos abertos, mesmo se eles são obrigados? Eles são obrigados. Qualquer tipo de estabelecimento comercial, por força de lei federal, que oferece um estacionamento para o seu cliente, ele tem responsabilidade sobre o automóvel ali estacionado. O seu projeto aí, ele cita multas, vereador? Ele fala até na suspensão de alvará e, por menor ainda, uma multa, punições como a multa, caso não tenha uma boa informação, caso não tenha um bom atendimento e instrução como deverá proceder o cliente. Então a gente espera que isso sirva como elemento de maior rigor em defesa do nosso consumidor e, acima de tudo, do cidadão de Uberlândia. Agora, se a pessoa for sofrer esse dano e não for atendida pelo estabelecimento, no caso, ela pode procurar, seria o PROCON? Acredito que o PROCON e o balcão de atendimento da Prefeitura, o setor que libera alvará, nós temos, e até mesmo a Câmara Municipal, que são, os vereadores são aqui uma ferramenta de fiscalização, de contribuir para com o cidadão, então nós estamos à disposição para isso, para fazer com que o estabelecimento cumpra a sua obrigação. Vereador, há uns anos atrás, né, há uns bons anos atrás, os bancos foram obrigados a estabelecer um prazo de atendimento de 15 minutos para as pessoas. Parece que hoje é de 15 a 25 minutos. O senhor tem um projeto dessa matéria aqui nessa casa também? Ele é obrigado a atender o cidadão em 15 a 25 minutos. Só que o cidadão, primeiro, que não tem informação. Segundo, o controle sobre isso. Nós aumentamos, com o nosso projeto, o valor da multa para ser aplicada para o banco, para que ele tenha essa punição caso não cumpra e melhor atendimento ao cidadão, cumprindo a lei federal. E, acima de tudo, a gente cobrou também que tenha um protocolo de atendimento do cidadão. Quando ele chega, ele pega uma senha e não tem depois um protocolo dessa senha. E se o cidadão protocolar a senha junto ao caixa e outro local que ele é atendido, ele vai provar que ele não foi atendido dentro do tempo hábil. Portanto, é em defesa do consumidor que, sabendo que ele gera muitos lucros para essas instituições, que trata ele de uma forma como desprezo. Atrai ele por boas ofertas, mas na hora de atender bem, ser ágil no seu atendimento, não atende. E eu acho um absurdo um estabelecimento como um banco, que tem um horário comercial já curto, a hora que você procura o gerente do banco, ele está almoçando. Por que ele não almoça no horário ou anterior ao seu trabalho ou posterior ao seu trabalho? É lógico que ele é um ser humano, ele precisa de ter sua rotina de alimentação cumprida, só que ele também tem que se adequar à rotina de atendimento do banco. O banco, na maioria das vezes, ele está todo eletrônico, ele está lento no atendimento quando precisa ter a presença pessoal, e eu acho que essa lei visa também melhorar a situação de atendimento do cidadão.
Vereador, até mesmo porque durante esses 15, 25 minutos é o que a população tem, como você falou, o horário é pequeno para ser atendido, né, dentro desses estabelecimentos. O horário aí, no caso, não mudou, né, o tempo que deve permanecer. É o mesmo, 15, 25 minutos por força de lei federal. E também essa questão da fiscalização, quem estaria fiscalizando os bancos? O PROCON seria o órgão adequado para crítica, para denúncia, e é o órgão que tem que fiscalizar esse bom atendimento, né, do banco para com o seu cliente. Houve alguma manifestação contrária daí, no caso das instituições bancárias com relação a esse projeto, vereador? Ainda não. Eu sei que eles têm uma insatisfação com relação a isso. Mas a diretoria está distante da nossa realidade, né? Na maioria das vezes a gente não tem com quem falar. São bancos com capital aberto, com gerência e com administração distante da nossa sede do município. Mas eu sei que eles não concordam, eles não queriam ter esse rigor. Mas nós, como parlamentares, né, do município, temos a obrigação, dentro da nossa competência, de buscar caminhos para que eles possam respeitar mais o cidadão. Acima de tudo, o cidadão de Uberlândia, que é quem tem o direito dessa nossa defesa, e assim nós estamos fazendo. O seu projeto, então, estipulou um aumento muito grande da multa, de 500 para 3 mil reais. Seria o quê? Para poder firmar a questão do horário mesmo Acredito dessa que, fiscalização? dando para o banco perdas financeiras, ele será mais rigoroso quanto ao cumprimento de suas obrigações. Ok. Vereador, o seu projeto é agora na área de trânsito, né? Essa proposta sua de obrigar a CETRAN a comunicar a polícia, né, a retirada de carros, dos carros que foram rebocados. Existia também esse problema em Uberlândia? Olha, a gente tem uma falha na sinalização. É lamentável isso, mas eu acho que é por aspecto de falta de estrutura. O Estado, na maioria das vezes, eu falo Estado, nesse caso o município, talvez ele não consegue ainda manter uma boa estrutura de sinalização, e aí, infelizmente, o cidadão, em algumas vezes, ele se vê refém dessas questões e tem o seu automóvel rebocado pelo sistema de trânsito. E quando ele chega no local, ele não sabe o que fazer. Primeiro que ele não sabe nem o que aconteceu com o seu automóvel, ou com uma moto, qualquer outro veículo, né? E a gente estabelece com essa lei que o CETRAN fica obrigado, num prazo aí, de 2 horas, a comunicar os órgãos policiais, para que o mesmo tenha cadastro do que aconteceu e possa instruir o cidadão que o automóvel dele foi rebocado e que está no pátio, que está apreendido. E eu acho que essa lei vai ao encontro do lema do nosso município, que é uma cidade educadora. Então, eu acho que a cidade tem que educar, tem que instruir, tem que explicar. E nós entramos com um projeto de lei dessa natureza e somos sabedores que o secretário municipal nosso já foi vítima desse sistema em outra cidade. Quer dizer, e eu acho que outras cidades também poderiam ter esse sistema de boa informação. E também o cidadão tem que cumprir a sua responsabilidade, saber onde é que não deve estacionar, mas nós temos deveres, mas temos também que ter direitos. Eu entrei com esse projeto visando garantir direitos para o cidadão, no caso, o condutor de veículos. No caso, como esse condutor ele era antes informado se o carro tinha sido rebocado? Poderia demorar 2, 3, 4 dias para descobrir que o seu automóvel foi rebocado. Ele não sabia o que aconteceu, não tinha informação. Existia a lei municipal que fala na fixação de um adesivo no local onde o automóvel estava estacionado. Isso é feito ainda, mas chove, as pessoas arrancam e ele não tem informação. Então, a partir do momento em que ele entrega a autuação, né, no caso o CETRAN, para a polícia teria uma informação, um cadastro disso, colocaria no sistema e ficaria todo integrado. Você pode procurar qualquer posto de polícia e ter a informação que o seu automóvel foi naquele local, naquele dia, guinchado, rebocado e foi para o pátio onde é recolhido o automóvel. Sem informação, a pessoa pensa que o carro foi roubado. Primeiro. Acredita que sim e fica com um transtorno, fica sendo refém de mais diárias de automóvel no pátio, porque isso tem por força de lei, e a gente espera então poder contribuir para que o cidadão não seja tão onerado, né? Hoje tudo é tão difícil, os impostos são muitos, as multas são muitas, então a gente espera que o cidadão possa ter uma informação mais ágil. E também que esse sistema seja um sistema aí que entre no sistema essa questão, né? Porque se o carro foi roubado e seria o prazo da pessoa saber no mesmo dia, então acho que deveria haver no sistema da polícia essa notificação. Tá? Com relação à polícia, eu não tenho competência para tratar, mesmo porque é uma questão estadual, mas eu acho que o município deveria ter um balcão de atendimento do CETRAN, com todas essas informações no sistema. Hoje em dia, todo mundo de forma online tem um smartphone, poderia acessar o site da prefeitura, então a gente espera que o município possa
se aprimorar nesse sentido de atender bem o cidadão. Vereador, o senhor aqui no plenário, o senhor fala muito sobre a importância do esporte. Por quê? Bom, a questão não é nem falar. Isso é uma causa que eu tenho defendido no meu mandato, na minha legislatura. Eu acredito que um dos grandes problemas do país é a falta de educação. E eu acho que o esporte ele é um complemento da educação e, acima de tudo, ele é uma ferramenta de transformação social. O Brasil negligencia os investimentos no esporte. Se a gente pegar em números orçamentários, o que tem investido em esporte é pouco e eu acredito que essa realidade tem que mudar. O vereador fiscaliza e legisla. Na função de legislar, nós fazemos a lei orçamentária. No tripé orçamentário, eu já estou trabalhando para que nós mudemos essa realidade. Eu tenho como meta, como trabalho, e quero convencer meus pares, a Câmara e, acima de tudo, o prefeito municipal, que nós aumentemos 1% do orçamento do esporte para termos uma realidade mudada. Isso para 2014? Isso para 2014, já que nós temos competência para voltar o orçamento nesse ano para ser executado no ano que vem. E a partir do ano que vem, que esse 1% a mais, que significaria 17 milhões de reais, eu tenho certeza que nós sensibilizaremos o poder público para ter programas continuados de esporte. Escolinhas esportivas, junto a entidades religiosas, junto ao terceiro setor, escolinhas de esporte também do município de Uberlândia, para que nós tenhamos uma cidade mais do que educadora, uma cidade que invista em esporte. Então a gente acredita nisso. E a realidade do esporte no Brasil hoje é uma vergonha. Por exemplo, nós não ganharemos nada na Copa, nada na Olimpíada, nada. Não tem investimento, não tem formação de atleta. O Brasil negligencia isso e, portanto, nós estamos na contramão do desenvolvimento. Nós só seremos desenvolvidos se tivermos muita educação. E o esporte é uma ferramenta para isso. Então, eu estou aqui como vereador para cumprir a minha função de fiscalização, para legislar sobre todos os aspectos. Mas esporte é a minha causa. Eu acho que esporte transforma a vida. Eu acho que esporte dá oportunidade para que as crianças saiam do ócio, posteriormente da droga e da violência. Então, eu acredito no esporte como uma ferramenta de inclusão, como uma ferramenta de educação e vou trabalhar todos os meus dias para que a gente transforme essa realidade aqui no município. Agora, vereador, no caso desses recursos, desses prováveis 17 milhões, os programas seriam estabelecidos pela Prefeitura? É de competência do Executivo. Porque seria bom que eles estivessem também inseridos dentro da escola? Com certeza, mas aí é de competência do Executivo. Termina a minha função de legislador, trabalhando o orçamento para que a gente mude essa realidade. Mas esse prefeito é um prefeito de diálogo, a comunidade esportiva é organizada, nós já temos uma mobilização do segmento para que possamos contribuir na formatação de novos programas esportivos. Então, eu acredito que a gente tem que começar com dinheiro. Tem dinheiro? Tem condição de investir. Aí a gente define programas, melhora a realidade e, acima de tudo, eu acho que a gente está construindo outras tranquilidades em outras pastas. Com certeza, a pessoa educada, a pessoa com saúde, a pessoa que pratica esporte, onera menos os gastos públicos em outras áreas, como saúde, como assistência social. Então, a gente acredita nessa ferramenta. Eu acho que se a gente emendar o orçamento, colocando esse 1% a mais, tirando de pastas que talvez não seja pasta tão importante igual a da saúde, mas se investir talvez 0,33% a mais no esporte, isso pode gerar economia na saúde. Então, é importante prevenir do que remediar. Então, eu acredito muito nisso e estamos trabalhando essa realidade e espero ter tempo para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são os números do município, quais são os números na União, quais são os números no nosso estado e como é que faz para transformar essa realidade. Qualquer país do mundo que esteja bem desenvolvido, da Europa, dos Estados Unidos, teve ou tem o seu chefe de família intimamente ligado ao esporte. E é isso que a gente acredita e quer promover aqui em Uberlândia. Vereador, por enquanto não existe esse recurso ainda, né? Nesse ano de 2013. O que afeta a falta desse recurso na área do esporte? Afeta os atletas? Afeta muito. O esporte de rendimento também não tem apoio, não tem incentivo, não tem patrocínio e eu acho que a gente fica aí sendo um vexame mundial quando a gente leva atleta para uma Olimpíada, o Brasil um país continental tão grande e que passa vergonha perdendo para países pequenos da Europa. Então, os esportistas não têm como ser apoiados, essa é a grande verdade. E eu acho que o poder público ele tem a obrigação de ser também um difusor dessa cadeia de investimento. A partir do momento em que o poder público investe, o poder privado vem a reboque. Então, eu acredito que se a gente não faz isso, os nossos atletas ficam à mercê de ter que mendigar dia a dia condições para poder praticar seu esporte. Vereador, nós chegamos ao final do programa. Que pena. Você pode deixar o seu agradecimento.
Muito obrigado a todos pela oportunidade. Estamos aqui em defesa do povo de Uberlândia, lógico que não só do esporte, mas de todas as áreas, né, que envolvem os interesses populares, mas acima de tudo do esporte como uma ferramenta de transformação social e de educação. Muito obrigado. Esse é mais um Fala Vereador de hoje. Obrigada pela sua participação.